Hello, gente! Hoje o nosso podcast vai trazer muita informação sobre o câncer de mama, sobre, enfim, Outubro Rosa, mas assim, para todas as mulheres é para o ano inteiro. Ele é referência nacional em mastologia e ginecologia, com formação internacional na Itália e atuação no Hospital Albert Einstein. Ele une ciência, sensibilidade no tratamento do câncer de mama, foi meu médico também que me operou. Nesta conversa, o especialista fala sobre prevenção, avanços cirúrgicos, reconstrução e os desafios da jornada feminina diante a doença. Muito bem-vindo, Dr. Silvio Bromberg. Obrigado, Val. Prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui com você. Para mim é muito legal te ver num cenário alegre, diferente, contente, né? Diferente, Dr. Silvio, ele, gente, ele é um médico ímpar, assim, de uma sensibilidade, um ser humano muito, assim, maravilhoso. Eu conheci ele, né? Ele foi o responsável pela minha cirurgia, que retirou o tumor, né? E realmente, a gente tá lá no hospital, ele muitas vezes chorando, muitas vezes sem chão, e agora aqui, diferente, né, doutora? A gente tá aqui para passar informação. Perfeito. Para poder ajudar outras mulheres, que eu recebi tantas perguntas quando eu postei com você, doutor. Imagina. Eu não entendo, eu tenho que levar o doutor lá no podcast. Vamos tentar. É muita coisa, é muita informação, né? E desinformação também, né? A verdade é que o ideal seria se tivesse uma cartilha, vamos dizer assim, uma cartilha da mama. Exato. Entendeu? Eu vou fazer, eu acho que é uma cartilha, assim. Eu estava até falando aí com... Você me ajuda, doutor? Eu já tenho os desenhos, é um bom começo. Você tem um site, né, doutor? Tem, aqueles desenhos do site, eles Nós são... vamos pôr aqui depois, tá, Danilo? O site dele, porque ali é bem fácil aquela cartilha que você coloca lá, de entender. É bem fácil. Aquilo é uma coisa que a ideia inicial... Quando eu criei, né, isso, que foi, na verdade, foi lançado no final do ano passado, era que qualquer pessoa de qualquer nível sociocultural entendesse em 1 minuto e meio a essência do que ela vai fazer dentro da jornada, uma hora que ela tem o diagnóstico de um câncer de mama, ou até para a família entender o que está acontecendo. E assim, foi uma maneira fácil, até porque... Eu percebo no dia a dia a dificuldade das pessoas entrarem, porque é um mundo à parte. À parte. Exato. Ninguém espera ter um câncer, né? Claro, ninguém espera ter... E, assim, a gente fica sem chão. Sim. O paciente, a família, e são tantas dúvidas, tantas perguntas, né? Sim. A gente está... Para os médicos é um ambiente natural, digamos, né? Que é o que vocês fazem. Mas para a gente é totalmente estranho. É um medo de... eu estava conversando com outra doutora, e não é só cuidar da paciente em si, é o carinho também no atendimento, né, doutora? É a atenção. Eu acho que, assim, primeiro o acolhimento é muito importante, né, para a pessoa se sentir tranquilizada. Sim. E depois, assim, quando você passa a informação de uma maneira segura, correta, eu acho que você dá um protagonismo para o paciente. E o paciente começa a entender melhor e até entender o que o médico está falando. O doutor é bem direto, você é bem direto. Aceitar melhor o que está acontecendo, né? Enfim, isso facilita a aderência ao tratamento, né? Então, eu acho que as pessoas serem educadas, né, faz parte do processo da aceitação. Muito, ajuda né? muito. Ajuda muito. E, doutor, o que motivou a escolher a mastologia? Olha, foi quase que ao acaso, né? O mastologista hoje no Brasil, ele tem que fazer ou cirurgia geral ou ginecologia obstetrícia. No meu caso foi o que eu fiz. E depois mais 2 anos que eu fiz para ser mastologista. Então, durante a minha residência que eu fiz na Santa Casa de São Paulo, eu acabei entrando em cirurgias de mama e acabei tendo parte com esse universo feminino com uma particularidade diferente, uma fragilidade, e eu interessei. O seio da mulher, a gente já pensa que vai perder o seio, já pensa que vai tirar o... é uma doença muito dinâmica, porque tem muita publicação e muita ciência em cima, então, assim, é uma enfermidade, é uma doença que a gente percebe cada mês ou cada 6 meses tem coisas novas. Então ela não para, ela tem um dinamismo muito grande, o que é muito bom para todo mundo. Então isso me atraiu muito. E são mais de 73 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama por ano. São muitas mulheres. Esse é um dado do Brasil, né? Claro.
De maneira geral, a gente separa a população de duas maneiras, né? A gente separa a população que a gente chama de risco padrão, que são aquelas pessoas que não têm nenhum histórico familiar ou que não têm nenhuma herança genética. Que é o meu caso. Que é o teu caso, que na verdade é basicamente 80% da população e que se depara com um diagnóstico. Então é um câncer tipo normal entre as mulheres? Ele é um câncer de acometimento aleatório. Estão perguntando qual é o tipo de câncer que eu tenho. O Dr. Silvio responde. Vamos chegar lá, mas só para entender um pouquinho essa diferença. Então, quando eu pego essa população que não tem histórico, a chance de ter câncer de mama é mais ou menos uma mulher em cada 6. Independente da idade? Geralmente, a partir dos 40 anos, a incidência começa a subir. Quando você tem um histórico familiar, com pessoas com câncer de mama, ovário, pâncreas na família, ou um histórico pessoal para doenças mamárias pré-malignas, por exemplo, essa chance aumenta e fica uma mulher em cada 4, mais ou menos. E acima dos 30, independe? Geralmente acima dos 30 anos. E esse grupo a gente chama de alto risco. E é importante a gente diferenciar, até porque quem é risco padrão começa a fazer rastreamento a partir dos 40. Mas não é melhor fazer logo, doutor? Quando é alto risco, a gente começa nos 30. Mesmo que não tenha um alto risco, por que não fazer aos 30? Tem algum problema de fazer mamografia aos 30 anos, por exemplo? Então, a questão é que assim, a mama, na anatomia dela, ela tem o tecido glandular e tem o tecido gorduroso. Conforme passam os anos, o tecido glandular vai sendo substituído por tecido gorduroso. Quando eu pego uma paciente muito jovem, uma mulher muito jovem, ela tem muito mais glândula do que, teoricamente, gordura. E a mamografia é um exame que é o padrão, mas nesses casos, talvez a mamografia não enxergue tão bem. Não vai achar aquele nódulo calcificado que fala, que foi o meu caso, pode não achar as alterações pela densidade da mama. Eu vou te dar um exemplo muito fácil. Faz de conta que você estava... você já deve ter voado de helicóptero, claro. Muitas vezes. Então, assim, vamos supor que você esteja voando em cima de uma área de reflorestamento. E tem um grupo de 20 pessoas andando lá embaixo. Quando o teu helicóptero passa, você vai ver direito. Mas você vê as cabecinhas lá. Mas vai ver o grupo andando porque tem um espaço entre as árvores. Agora, se eu pegar essas 20 pessoas e puser na Mata Atlântica e você passar por cima, você só vai ver a copa das árvores e não vai ver o que está embaixo. Isso é uma mama densa. Então você identifica menos e isso gera mais falsos resultados e pode gerar mais procedimentos invasivos à toa. Entendi. Então, por isso que essa média foi taxada aos 40. Mas o que aconteceu é que, ultimamente, alguns anos para cá, a incidência em pessoas abaixo de 40 anos aumentou muito. Infelizmente. E mais agressivo, né, doutor? Quanto mais jovem, mais agressivo? Tem esse estudo? Ou ele Tem, não sempre é mais agressivo, mas tem diferenças de comportamento em si da doença. E isso é um fenômeno que tem acontecido, mas não só com mama, com tumor gastrointestinal em geral. Sim. A população jovem está mais acometida. Então, estuda-se hoje você fazer eventualmente rastreamento de uma maneira diferente. Por exemplo, você faz a mamografia e a inteligência artificial, né, ela interpreta o teu risco pelo teu padrão de mamografia. Olha, que e aí, eventualmente, ela sugere para você qual seria o teu novo padrão de rastreamento. Isso seria o mais individualizado, porque hoje a gente percebe... uma ressonância com contraste, eventualmente ressonância, você implementar com outros exames, ou até porque hoje a gente percebe que a etnia, a origem das mulheres também faz diferença. Se você, por exemplo, pegar a população afro-americana, geralmente tem tumores mais agressivos e mais jovens. Se você pegar a branca americana, é diferente. Se você pegar no Brasil a Índia, ela tem menos prevalência de câncer de mama. Enquanto que a pessoa que está em São Paulo, nos grandes aglomerados, tem uma incidência alta. Então, assim, tem muitas variações. Tá vendo? Tem que vamos morar na praia, então. Essa é uma boa alternativa. Acho que eu vou pra praia. Mas aí não pode ver internet, nem WhatsApp. Nem não adianta, né? Então é o modo de vida também, que cada vez mais isso aqui tem atrapalhado muito também, né, doutor? Eu acho que não, é o modo de vida, é o estilo alimentar, é a poluição, é uma série de fatores, até porque o câncer de mama é uma doença que a gente chama multifatorial. É difícil ter uma causa, são várias coisas agindo e é mais difícil de você analisar cada variável. Eu me culpo muito, doutor, por não ter feito a minha mamografia. De verdade. Quando eu fiz aquele vídeo lá falando, né? Porque eu falei, gente, como eu não fiz?
Porque o rastreamento, a prevenção salva vidas, te poupa de dores, né? Nossa, de sofrimento, não só Sim. seu, como toda a família. Então, assim, o melhor tratamento ainda é a prevenção, né? Sem dúvida nenhuma. O diagnóstico precoce, assim, ele é essencial. E você mesmo não fazendo, você se deu bem na história, porque você teve um diagnóstico precoce. O meu tinha o quê? Uns 2 anos e pouco. Eu imagino que pelo menos 1 ano ele tinha, entendeu? Agora querem saber, o doutor deu eu adorei, você deu um apelido pro meu tumor, era um baixinho invocado? É, mais ou menos isso. As pessoas me perguntam muito, qual é o tipo, Val, que você... Eu não gosto, enfim, às vezes eu nem sei explicar. Aí eu queria que o doutor me falasse um pouquinho, qual é o meu tipo de câncer, qual é o meu tipo de tumor, que me perguntam muito. Então, o seu tipo de tumor é um tumor que é 15% de todos os tipos de câncer de mama, que é um tumor que chama carcinoma lobular invasivo. Ele realmente tem um diagnóstico um pouco mais difícil pela forma de crescimento dele. E eu não conseguia ver passando a mão. As pessoas perguntam, eu não conseguia fazer, porque eu fazia esses exames. O lobular tem essa característica também. Ele cresce como se fosse em fila indiana e não aglomerado. Então, quando você palpa, você não sente aquela massa. Não é mais difícil. E também não sentia dor. Exato. Mas, normalmente, doença de mama não dá dor. Não sente dor. Geralmente, ela é silenciosa. Agora, ele era de baixo volume, o que era bacana, mas eu falei agressivo porque as características das células eram um pouco mais agressivas. Por isso que eu falei que era um baixinho invocado. Sim, eu adorei o apelido. Foi por isso que eu disse. Mas, assim, de maneira geral, perto do que tem no universo mamário, ele ainda é tranquilo, é bem tranquilo. E aí a químio, me perguntava, Val, por que você vai fazer quimioterapia? Porque a gente fez o exame Oncotype, que é um exame que também eu publiquei lá nas minhas redes sociais. Muita gente não sabia o que é o exame, porque não tem no Brasil. Aí eu queria que o doutor explicasse também um pouquinho do Oncotype, o exame que eu fiz. O Oncotype é um exame que existe há alguns anos, é um exame que tem um laboratório que é o único e central no mundo que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. E que é um exame que ele é indicado para casos específicos, não é para qualquer caso. Sim, para alguns. E para alguns casos. E principalmente quando o médico tem alguma dúvida se precisaria ou não de algum tratamento mais intenso, ou se ele tem alguma dúvida em relação ao resultado. Que foi meu caso também. Do seu caso também, das características das células. Fui premiada. Você foi, porque não o mesmo isso. tumor, na biópsia deu... Quando você fez a biópsia, que tirou alguns fragmentos do foi um nódulo, pedaço até grande, né? Entre aspas. Deu um diagnóstico e quando você fez a cirurgia veio um diagnóstico diferente. Os dois estavam certos. Os dois estavam certos, porque os dois patologistas vão combinar que eram faixa preta. Sim, eram os melhores do mercado. Então, assim, a gente usou o Oncotype como juiz para dividir, dar o voto Minerva, vamos dizer assim. Sim. Então, esse Oncotype, o que ele pega? A gente pega as células do tumor e analisa dentro das células 21 genes que indicam as características dessas células em termos de proliferação, sensibilidade aos hormônios. Até 10 anos, né, doutor? E aí, com essa análise, ele faz um score que vai de 0 a 100 e nesse score ele dá pra gente uma ideia do prognóstico ou a chance de recorrência da doença nos próximos 10 anos. E a partir disso, ele mostra pra gente se teria algum ganho ou não em fazer, por exemplo, uma quimioterapia. Que é o que eu vou fazer. Que aí, no seu caso, dentro do score que deu, o Fernando achou melhor dar o tratamento complementar. Porque, assim, tratada você tá. Sim. Quando você faz a complementação, é para tentar blindar você para que a doença não volte no futuro. E assim, doutor, o pior ano seria o primeiro ano da doença voltar? Assim, existem vários tipos de doença de mama. Para cada tipo, a chance de recorrência, ela varia. As doenças que são muito agressivas, o período mais crítico são os primeiros 3 anos. 3 anos. Quando passa os 3 anos, essa chance cai muito. Eu nem perguntei para ele o meu, qual que é o período mais crítico? Então, as doenças menos agressivas, a chance de recorrência ela é menor, mas essa chance ela perdura por mais tempo, que é um período que é o meu caso? De 5 a 8 anos. Ai, doutor, mas a chance é menor. É diferente de um agressivo, que a chance é alta, sim, mas ele dura um período um pouco mais curto. Ai, desanima, gente. Não, né? Não desanima, não, porque vai dar tudo certo.
Qual é a diferença, doutor, entre nódulos benignos e malignos, me perguntam também. Total, assim, as células benignas são células que parecem a célula normal da mama, mas que estão proliferadas de uma certa maneira, que a própria célula da glândula mamária junto com o tecido, que a gente chama conectivo, o tecido que está ao lado da glândula mamária. São nódulos que têm um crescimento, de maneira geral, lento, mesmo aqueles que têm um crescimento rápido, eles não comprometem, eles não saem da mama e quando são extirpados, normalmente eles não voltam. O nódulo maligno, ele é uma célula normal da mama que ganhou características e ela cresce independente de tudo. Ela ganha uma independência e ela vai não só crescendo, como vai se proliferando. Por isso tem que tirar logo. Intensamente. Por isso que tem que tratar. Então, essa é a diferença comportamental básica. E tem tamanhos que não pode fazer a cirurgia, tem que primeiro fazer a químio. Também não só tamanhos, né? Às vezes você tem nódulo pequeno, que não é grande, mas a agressividade é tanta que ele tem um potencial de sair da mama para outros lugares muito rápido, e aí a gente mesmo assim recomenda começar com o tratamento sistêmico, que a gente chama. Por que sistêmico? Porque é uma medicação que percorre o corpo inteiro. Então, é como se você tivesse o BOPE, vamos usar um exemplo recente, que entrasse no morro para pegar uma cela, um grupo de bandidos. Isso seria, vamos dizer assim, a cirurgia. Sim. E o tratamento sistêmico é como se o BOPE inteiro passasse um pente fino no morro inteiro para pegar todos os traficantes. Então, o tratamento sistêmico, ele percorre o corpo inteiro. Então, nos casos de maior agressividade, essa é uma estratégia, mesmo sendo tumores pequenos. E nos tumores grandes, essa é uma estratégia porque quando você faz o tratamento antes, você diminui o nódulo. As células vão morrendo. Ele vai diminuindo e isso facilita também o procedimento cirúrgico e, por consequência, o resultado estético depois. O doutor Silvio, você estava me explicando que o doutor já operou Ana Furtado, entre outras, né, mulheres que passaram por isso. O seu tipo de cirurgia é diferenciada. Por exemplo, o meu quase não ficou cicatriz. Aí você pergunta, Val, por que você não tirou toda a mama? Não, porque não é hereditário, não tem essa necessidade. Exato, você não tinha a mesma mutação que Angelina Jolie, por exemplo, e uma doença pequena também. Aí não precisa tirar toda a mama. No meu caso, a minha cirurgia foi uma cirurgia conservadora, não é isso? Conservadora, exato. Que é aquela... Mas doeu, né, doutor? Nossa. Não, é chatinha a cirurgia, o dreno. É chato. É um processo, assim, muito, muito difícil. Muitas mulheres mandam relatos para mim, doutor, que a gente precisa, é claro, de um bom médico, mas o apoio também, né, emocional da família, dos filhos, é muito importante. No seu consultório, vão muitas, né, claro que vão muitas mulheres, mas elas vão com os amigos, vão com os filhos, com a família ou vão via de regra sozinhas? A grande maioria vai acompanhada. Vai acompanhada, né? Eu sempre né? brinco que ela está chegando com segurança. Então, assim, é porque é importante. É importante. O apoio familiar ou do marido, ou quando é uma pessoa mais sozinha, de algum amigo próximo, é bastante importante. A gente fica perdida. Até porque na consulta, muitas vezes, quando você começa a falar, às vezes a gente percebe que o paciente já saiu de sintonia. É, né? Ele não está percebendo. Ele não está. Às vezes eu até falo para o paciente, vamos gravar o que eu vou falar para você escutar sério? depois. Ou quando não está. Quando está com outra pessoa é mais fácil, porque o acompanhante às vezes conduz um pouco, né? O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil, né? Oncologicamente, vamos dizer assim, né? Ela é, no universo feminino, é a de maior prevalência hoje, né? O que as mulheres podem fazer são os exames preventivos para tentar minimizar isso, né, doutor? Porque, infelizmente, eu tenho vergonha de falar também, porque eu não fazia o exame de mamografia. O único que eu não fazia, porque eu tinha medo. Você acha que isso é cultural? É porque as mulheres têm medo do exame, têm medo do resultado? Ou porque não se fala sobre isso também? As pessoas, vou fazer mamografia, tenho câncer. Eu acho que até hoje fala, né? Eu acho mas ainda é pouco. Fala mais. Talvez não seja o suficiente. Eu acho que a educação tem que começar quando essas mulheres são mais jovens. Sim, exato. Entendeu? Eu acho que porque às vezes você pega, principalmente pacientes jovens com 30 e poucos anos, que não está nem no hall de conhecimento ou preocupação, alguma coisa como saúde mamária, porque ela interpreta que é uma coisa de pessoa mais velha. Exato. Então, a educação começando mais cedo, como o autoexame, você preconiza, então, se ela começar a fazer logo, mais cedo, se auto-reconhecer mais precocemente e interagir,
Eu acho que sim. Então, por isso que a educação sempre tem um papel fundamental. O medo é claro, o exame é chato, o exame dói, ele É incomoda. desconfortável, mas tem gente que faz Mas é botox e rápido. dói também. Dói mais, eu acho. Então, Então. assim, de qualquer maneira, ele é necessário. É o padrão ouro que existe no mundo inteiro até hoje. Né? Eu acho, doutor, até que os médicos deveriam pedir mais os exames, deveriam ser mais exigentes nessa coisa de pedir. Por exemplo, eu não tive nenhum médico que falasse, Val, vai lá e faça esse exame, você precisa fazer. Eu acho que talvez também é um papel dos médicos orientar né, suas pacientes a fazer mesmo os seus exames também, doutor. A gente teve uma reunião entre um cirurgião que faz tumor de pulmão, outro que faz melanoma, né? E eu que faço mama, e um outro que faz urologia, cânceres urológicos. E o que a gente percebe que, na nossa discussão, que também foi até um outro podcast do hospital, que o médico também precisa ser educado. Sim. Mas não é que bom que você educa os médicos, doutor. É diferente, mas assim, no sentido de que aquele que não é o especialista, né, o médico mais generalista, ou um clínico geral, ou cardio, ou o próprio ginecologista, às vezes, ele não se atém a essas coisas. Então, tem determinadas questões que tem que ser enfatizadas na consulta. Eu acredito nisso. E eu acho que isso é um pouco da cultura. Acho que precisa disso também. Precisa, porque, por exemplo, sempre tive médicos bons, mas nenhum falou, olha, você precisa fazer, eu quero que você faça. Não me enfatizou. Não que eu tenha culpa dele, a culpa é minha. Eu tenho livre-arbítrio de fazer ou não. Acho que nós precisamos procurar fazer nosso exame independente se o médico manda. Hoje eu estou nessa, né, até informando mais para isso. Mas se tivesse também um médico falou, por favor, vamos lá, eu quero que você faça. Eu teria feito? Eu acho que tem uma confusão, né, da parte do médico. Tem aquele médico que fala, bom, você fez ultrassom esse ano, então não precisa fazer a mamografia. E na verdade não é assim que funciona. Os exames se somam para dar 100% chegar mais próximo de 100% de acerto. Então tem que ter critérios bem e no meu caso, fortes. doutor Silva, eu sou muito grata. Não foi nem a médica que eu fiz, porque meus exames, ela falou que era só fazer o monitoramento e voltar daqui 6 meses. Então, se fosse por ela, eu estaria até agora. Foi a radiologista que, quando viu, me ligou e pediu para eu repetir meu exame. Então, assim, eu sou grata muito à doutora Débora, lá do Fleury, radiologista. Porque se fosse pela médica, era só fazer o monitoramento. Quer dizer, ela errou, né? Ela brincou com a vida, né? É difícil, tem médicos e médicos. Por isso que eu estou falando, gente, a gente viu alguma coisa errada, a gente tem que fazer os exames, tem que procurar ver o que está errado, né? Porque é a vida da gente, o que a gente mais precioso é a nossa vida, né? Exato, tem que encarar de frente, às vezes é ruim, é chato, é duro, né? É duro. Mas passa, né? Isso Deus é importante. queira, doutor Silva, passa pelo amor rápido. de Deus. Muitas mulheres me perguntam sobre se você recomenda a reconstrução mamária. Sempre. A reconstrução mamária, claro, hoje as técnicas oncológicas, elas estão super acopladas às exigências cosméticas, vamos dizer assim. É claro que cada país tem a sua cultura diferente. Então, nos Estados Unidos é uma mentalidade, na Europa é outra. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu, por exemplo, eu tenho que fazer, mas agora, enquanto eu estiver em tratamento, melhor não fazer a troca da prótese, que eu usava fazer silicone. Depois. Fazer depois. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que mora em Miami, que ela já colocou na própria cirurgia, durante o tratamento. Então, depende muito. Depende muito de cada caso, claro, mas assim, normalmente as pacientes que fazem cirurgias mais radicais, de retirada da glândula mamária, aí tem que pôr. Aí coloca, elas acordam prontas, mas hoje a técnica cirúrgica evoluiu bastante, né? E a gente, principalmente no Brasil, de maneira geral, a gente tenta entregar o melhor possível para que essa paciente mantenha a identidade sexual, mantenha a autoestima, possa se vestir ou se despir de uma maneira tranquila durante a vida dela. Isso é muito importante. Quer dizer, o emocional da paciente influencia muito no tratamento. Influencia muito, e mesmo quando a gente pega pacientes e fala, olha, faz qualquer coisa, eu não estou preocupada com nada, a gente nem valoriza essa fala, porque o que a gente percebe que quando passa, vamos dizer assim, a turbulência, vem a calmaria,
ela sim volta a se preocupar com tudo que ela falou naquele momento de vamos resolver, que ela não estaria. Então a gente sempre procura entregar o melhor e foi em cima disso que eu desenvolvi essa técnica minimamente invasiva, que foi até o teu cirurgia. Eu fui muito abençoada aí de conhecer o Dr. Silva, a equipe do Dr. Fernando Maluf, porque realmente a minha cirurgia ficou praticamente, não dá nem para notar. Ficou boa. Ficou ótima. Eu não posso mostrar aqui, mas ficou ótima. O doutor ele está sendo modesto. Essa técnica você desenvolveu lá fora? Como que foi, doutor? Então, em 2018, eu fui para o Japão trabalhar no hospital lá para aprender uma técnica nova, porque as mulheres orientais em geral têm mama menor. Elas quase nem têm, né? São bem retinhas. Peito pequeno. E eu queria entender a maneira como eles operavam para manter a mama delas, né? Porque já é pequena, né? Como é que faz para ti? É verdade. Então, aí eu fui lá, aprendi essa técnica, basicamente, não exatamente como eu faço. Quando eu vim para o Brasil, eu adaptei a técnica para a nossa realidade. Maior, mandei construir instrumental específico para fazer dessa maneira. E aí eu comecei a fazer, e hoje, sei lá, tenho mais de 400 casos. Aí eu publiquei o livro ano passado, eu apresentei em Miami. Eu vou mostrar o livro aqui que eu ganhei dele, o livro maravilhoso. Ano retrasado eu apresentei num congresso americano, quer dizer, é uma técnica bem... Tranquila. Ela demanda um pouco mais de tempo, tem uma curva que a gente chama de aprendizado um pouco maior. Tem a ver com aquela marcação que você fez antes em mim? A marcação é um padrão que a gente faz em todo mundo, mas a maneira como eu abordo tem essa diferença. Você tem uma cicatriz única, você não tem cicatriz na axila, então tem várias... Bem pequenininha. Bem pequena, então acho assim, são características para... Porque o que a gente percebe é que a cicatriz é um marco importante do tratamento. Então, quando a paciente passa essa fase... E lá na frente ela vê a cicatriz. Quanto menos cicatriz, teoricamente melhor. Mas no seio, né? Que tem a ver com a... com a sexualidade. Sexualidade da mulher. E ela vai carregar aquilo para sempre, né? Exato. Não, a sua técnica é maravilhosa. Então quer dizer que você aprendeu no Japão. Eu tirei do Japão. Eu mudei ela aprimorou, um pouco. Mas foi lá. A origem veio de lá. Interessante, hein? E já faz tempo, então? Faz tempo. Sem saber, eu já fui abençoada 2 vezes, então... Sou uma mulher de sorte. Graças a Deus. Tem que ensinar os médicos aí, doutor. A gente ensina. Eu publiquei o livro com esse intuito. Com o intuito de ensinar. Exato. A gente fez publicações em revistas médicas. Então, assim. As técnicas mudaram muito, minimamente invasivas. Essa é uma forma de minimamente invasiva. Existem outras formas. Hoje, o que está em voga é uma técnica chamada crioablação. Não sei se já passou por você, porque andou bastante na mídia. Não. A crioablação é uma técnica também que o primeiro trabalho que a gente fez no Brasil, eu trouxe também, do Japão também. Do Japão também. Mas foi sem querer, porque eu me perdi no centro cirúrgico, entrei numa sala... Adorei. É verdade, eu entrei numa sala e tinha uma senhora oriental deitada com uma agulha assim aqui, e um médico tratando ela e ela conversando em japonês. Uma agulha no peito? E assim, super tranquila. Deus. Vamos combinar que o oriental, de maneira geral, tem um limiar de dor para dor. Diferente, por exemplo, de mim, que eu não tenho. Meu limiar de dor super sensível. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo, aí eu fui entender, e era essa técnica, que é quando você tem um nódulo pequeno, você coloca uma agulha especial dentro do nódulo. Como se fosse uma para biópsia. A mesma, parecida com a da biópsia, mas essa agulha, ela faz ciclos ela esquenta e congela, e vai formando uma bola de gelo ao redor da ponta dela, que chega a mais ou menos o tecido naquela área até menos 140 graus. Nossa! Então, ele congela a área do tumor e destrói as células. Uau! Aí essa bola ela derrete, tira-se a agulha, mas a paciente fica sem dor, porque o gelo é analgésico, por isso que a paciente estava acordada. E eu achei aquilo fantástico. Interessante. E aí quando eu voltei, eu fui no Einstein, comecei a conversar com o pessoal da radiologia intervencionista. Uhum. E eu descobri que tinha a máquina no Einstein, mas usava para tumor renal, para fígado, para outras coisas. Isso é uma coisa que está sendo estudada no mundo, não é uma prática... Para todos os tipos? Não é uma prática de rotina habitual, a gente está usando só em protocolo de estudo. Mas a partir daí a gente fez o primeiro protocolo brasileiro, a gente fechou 60 casos. A gente está publicando agora. E foi o resultado ótimo. O resultado foi bem interessante. A gente teve Conseguiu eliminar o tumor?
em praticamente 95% das vezes, tumores Nossa, até que bom. 1 centímetro e pouco. Então, assim, para situações específicas, não é para qualquer tipo de Tamanhos tumor. menores. Tamanhos menores, com características muito tranquilas, pessoas de mais idade. Então, tem vários critérios para seguir. eleger, mas ainda Mas a que bom Anvisa... que tem essa técnica. Mas a Anvisa ainda não liberou, libera o procedimento, mas não para mama. Então, a Agência Nacional de Saúde não tem isso protocolado. Mas é bom liberar, então, né? Uma técnica Mas eu acho que ainda estamos... Tá em a gente estudo. está numa curva de aprendizado. Só existe um trabalho americano com 5 anos de segmento com resultados bons, não maravilhosos. Então, acho que a gente precisa esperar mais para passar isso para qualquer frente. pessoa. Mas é bem promissor. Doutor Silvio, que eu tenho recebido de tanto remédio que falam milagroso, não sei o quê, mel de abelha que mata as células, tem a ver? Olha, a gente desconhece. Estudo, eu sei né? que a crendice popular tem várias coisas que funcionam para muitas coisas. Mas quando a gente fala de um paciente, um caso oncológico, normalmente a gente orienta que siga o caminho Sim. que é mais estudado. Eu agradeço muitas mensagens que me mandam de tanta coisa. Tem coisas que você pode usar e que não vai te prejudicar. Tem então... o negócio da uva, não sei o que da uva também. Tem coisas que são boas, antioxidantes, mas, por exemplo, você não pode usar qualquer antioxidante durante o seu tratamento em várias fases. Por exemplo, na radioterapia, você não poderia usar o resveratrol, que é do cabinho da uva. Isso, me falaram isso. Quando você... Aliás, mandaram lá em casa um litro desse daí. Falei, vou perguntar pro doutor. Quando você tiver terminado o seu tratamento... Aí pode. Aí você pode usar qualquer coisa complementar nesse sentido. Mas durante a gente não recomenda e nunca a gente recomenda uma troca. Você abandona o tratamento convencional para fazer um paralelo. A gente não recomenda. Não, imagina. Agora, doutor Silvio, como lidar com os pacientes de alto risco, tipo genético? E aí? Então, esse é um desafio bastante grande, né? Às vezes a gente tem pacientes jovens que vêm com esse diagnóstico. E assim, tem que ter muito tato, tem que conversar com a família. A paciente, quando faz esse exame, ela tem que estar psicologicamente preparada. É claro que quando ela já vem com um diagnóstico de câncer e faz o exame, ela entende isso como sendo parte da rotina de investigação do médico. Mas uma paciente que só tem o histórico e não tem nada nas mamas, por exemplo, e quer saber se ela herdou aquilo da família, aí ela tem que estar psicologicamente preparada. Eu não posso indicar um exame desse uma moça de 18 anos que tem um histórico familiar. Eu prefiro indicar uma paciente um pouco mais madura. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que ter uma ideia. Ela vai ter filhos, ela vai casar ou nunca vai casar, ela quer amamentar, não quer amamentar, qual que é a ideia? Até porque essa pessoa, se tem uma mutação, vamos supor a Angelina Jolie, e quer engravidar, hoje ela pode selecionar o óvulo dela e tirar o gene. Então, assim, são várias questões que têm que ser conversadas e não é para... A pessoa não está lá passeando, é uma conversa um pouco pesada. Né? Então, tem que ter um momento certo de fazer. Muitas mulheres falam, é indicado fazer a mastologia hoje? Depende, né? Mastologia... Uma cirurgia aqui de mastologista, não? Mastologista é a minha especialidade. Não, perdão, não, desculpa. Aquela de tirar toda a mama como é que chama essa cirurgia que retira... retirada da glândula, adenectomia. Isso. A gente faz em algumas situações, claro, quando a pessoa tem uma doença que exige esse tipo de tratamento. Mas só porque minha mãe teve, minha avó teve, aí, doutor, eu quero tirar. Então, o histórico familiar, de maneira geral, né? Mesmo sendo jovem, por exemplo. Então, o histórico familiar, mesmo, veja, primeira coisa, a gente não conhece todos os genes que estão relacionados ao câncer de mama. A gente conhece uma boa parte deles. E são muitos, né, doutor? São muitos. Meu Deus do céu. Que doença do cão, isso Deus perdoe falar. Determinados genes, eles aumentam muito o risco dessa pessoa ter câncer durante a vida. Então, eu vou usar de novo o exemplo da Angelina Jolie, que é bastante conhecido. Sim. Ela tinha uma mutação num gene chamado BRCA1 e a chance dela ter câncer de mama durante a vida era 87%. Então tem que fazer. E a chance dela ter câncer de ovário era em torno de 60%. Ela já foi lá e já tirou Ela foi lá e fez preventivo. Então, aí sim tem indicação. Sim. Uma pessoa que às vezes tem um exame genético negativo, mas tem um histórico familiar muito carregado, olha, minha mãe teve, minha tia, minha avó. Vamos fazer. Então, assim, o risco familiar, ele tem um peso importante e isso tem que ser ponderado com a paciente. Então,
além dela ter um rastreamento numa periodicidade não anual, ou seja, semestral, com mais exames, não é só mamografia, ela faz ultrassom, faz ressonância, etc. Esse tipo de proposta pode chegar em algum momento. Nossa, são tantas perguntas que depois dos 60 ainda tem risco de câncer de mama? Tem, o risco ele continua. Depende da idade, então, né? Não é... Ou diminui muito? A partir dos 60 anos, esse risco existe, mas ele cai. Mas hoje, o que acontece, paradoxalmente, as mulheres vivem mais, a faixa etária chega a 80, 85, Sim. 90 anos, e às vezes essas pessoas, pela própria senescência das células, o envelhecimento das células, acaba tendo um câncer lá na frente, com 85, 90 anos. Então quer dizer que pode, né? Pode, por isso que é preconizado que não se abandone os exames nem o médico. médico. Faça a prevenção independente da sua idade. Aqui outra pergunta, o subtipo HER2 positivo tem cura? Tem muita. O HER é uma proteína que fica na superfície das células. Normalmente, em 70% das pessoas, essa proteína ela está pouco presente. Mas em 30% ela está muito presente. Significa que tem muito dessa proteína. E geralmente essa característica mostra que essas células se dividem muito. Então elas têm um comportamento mais agressivo. Até por volta dos anos 2000, começo desse século, não existia tratamento e essas mulheres elas morriam muito mais rápido que as outras. Hoje já... Por recorrência. A partir do ano 2000 foi descoberta a primeira droga que combatia neutralizava a ação dessa proteína e essas mulheres passaram a viver mais. E de lá para cá a gente tem várias gerações... Que estão vivendo mais. Não, várias gerações dessa droga mais moderna. Ou seja, essas pessoas que morriam mais antigamente, de hoje são uma das que menos morrem. Ai, graças a Deus. Então o HER2 hoje é uma situação, vamos dizer assim, que existem muitas possibilidades de tratamento. Então, é difícil alguém... Tem, claro. Graças a Deus. Claro. Doutor, estou na 5ª semana da químio, o tumor sumiu, é necessária ainda cirurgia? Infelizmente sim, né? Já foi tentado nos anos 80, nos anos 90, não operar as pacientes que faziam quimioterapia antes da cirurgia, que foram os primeiros estudos. E o que a gente observou é que a recorrência da doença chegava até 30%. Então, a cirurgia ela é ainda essencial, existem trabalhos hoje para tentar mudar mesmo isso que e mesmo que não tenha assumido. Existem estudos hoje tentando evitar a cirurgia nesse cenário, porque as drogas dos anos 80 para hoje melhoraram muito, mas mesmo assim isso é em caráter de estudo, isso não é protocolar, mas ou seja, aí tira não é o quê, rotina. Se o tumor não está lá? Normalmente a gente marca a área que o tumor, tem que tirar ele e tirar a área tecidual. Por quê? Porque às vezes o tumor ele não regride como se ele fosse encolhendo de uma maneira uniforme. Às vezes ele se fragmenta como se fosse um asteroide que você dá um tiro e ele fica várias pedrinhas. Entendi. Então você às vezes não vê nada na imagem, mas pode ter doença lá. Então a cirurgia é importante para ter certeza que saiu tudo. Porque quando não sai tudo, tem tratamento complementar para se fazer também. Sim, tem outra aqui. Tenho 64 anos, preciso fazer todo ano mamografia? Eu não sou médica, mas eu acredito que sim, né, doutor? Sim, o preconizado em geral, né, pelo Ministério da Saúde até os 75, mas de maneira geral a gente preconiza que se faça acompanhamento mamário até quando a tua expectativa for... viver até os 100 anos. Quando você tem uma expectativa menor de 5 anos, então... Se você tem 80 e não vai chegar nos 85, você não precisa mais. Mas se tua expectativa é que você vai chegar aos 85, 90, tem que fazer. É interessante que vá. Ter nódulos é sinal de câncer? De jeito nenhum, a grande maioria são nódulos benignos. Eu sempre tive nódulos. A maioria é benigno. Eu sempre acompanhei, desde meus 20 anos eu sempre tive 2, 3, aí o doutor falava, é só acompanhar, a gente vai fazendo os ultrassom e vai acompanhando, Isso é muito comum. Ai, como superar meu medo de ter uma doença? Não tem jeito, né? Tem que pegar Deus e fazer os exames, né, doutor? Tem que encarar e entender que hoje o diagnóstico precoce gera cura. Então, gente, tem que buscar... Aí, mais uma aqui. É normal, depois da cirurgia de quadrante de mama, 40 dias, o marcador tumoral subir um pouco? Não existe uma correlação. Os marcadores tumorais tradicionais que a gente usa, eles não são perfeitos. Eles têm, que a gente chama de reação cruzadas, eles podem dar alterados e não ter nada. E às vezes eles podem dar baixos e ter alguma coisa. Então, eles não têm um valor preditivo importante. Não são marcadores, não são usados
com o intuito de diagnóstico ou de achar que tem doença em atividade. Sim. Mamas densas são mais propícias ao câncer de mama? Sim, aquele exemplo que eu usei da área de reflorestamento e da mata densa, vamos dizer assim, a mama densa tem mais tecido glandular e ela tem um risco 4 a 6 vezes maior. Nos Estados Unidos é obrigatório, por exemplo, no laudo da mamografia, colocar o grau de densidade da mama. Olha, aqui no Brasil ainda não, mas isso é uma coisa que provavelmente vai entrar no padrão. Mas deveria ter então, né, doutor? Eu acho que tem que estar todo mundo alinhado, né? Tem que ter um alinhamento, mas essa é uma tendência que vai acabar entrando. E aí estão falando, fui paciente do doutor em Perdiz, The Best, moro em Sorocaba, tá te mandando hello aqui, doutor. Hello. Hello. CID, representa, o que é histologia? O que significa essa CID, representação, histologia, TM, o que significa essa representação? Eu não sei, CID é o Código Internacional de Doença. Eu acho que ele quis aqui falar. Eu não sei se é isso que ela está querendo dizer. Não sei. Aí outras que falam, no meu caso, eu estou usando catéter, né? Mas ele é recomendado para todos os tipos de câncer de mama ou qualquer tipo de câncer? Não, o catéter se usa quando vai fazer quimioterapia por infusão endovenosa. Que é o meu caso. Que é o seu caso. Não, mas aí diz que as veias acabam, que tem que pôr... Não é só isso, né? Ele é importante porque ele protege você, ele protege o paciente. Porque se porventura você faz uma infusão com quimioterápico e por algum acidente ou descuido tem um extravasamento da medicação, isso pode gerar um problema muito importante onde está sendo feita a infusão. O catéter é uma maneira muito segura de você se proteger e de não ter o desconforto daquela picada para pegar a veia, etc. Então, de maneira geral, a gente recomenda. Doutor Silvio, agora você é um médico tão renomado, tão viajado. Quando você já ficou muito abalado, assim, deve ter ficado com alguma paciente, assim, que mexeu com o doutor, que o doutor voltou para casa e falou, olha, como pode, assim? Já, várias vezes, né? Conta pra gente aí. Foi uma criança, foi uma mulher mais velha, foi... Que deve ter caso. Gente, eu não conseguiria ser médica, porque meu emocional não dá conta de ver gente sofrendo. Eu não conseguiria. Eu acho linda a profissão de vocês. Eu já tive uma paciente que, na verdade, nem era mais... Isso faz alguns anos, né? Era uma paciente que eu havia tratado, ela tinha filhos pequenos e a doença dela, na época, teve uma evolução muito ruim e ela se referia a mim de uma maneira muito mais próxima do que o próprio oncologista dela e ela fez várias internações, como eu fico no Einstein o dia inteiro, eu ia vê-la várias vezes. E ela teve um desfecho ruim, né? Ela teve uma melhora e depois ela teve um desenvolvimento de uma lesão cerebral. Nossa. E eu acompanhei tudo aquilo e as crianças perto, e eu conhecia bem o marido dela, então assim, foi uma convivência muito ruim para mim, assim, do ponto de vista emocional, foi muito difícil aceitar, porque ela tinha uma vivacidade muito grande, e, enfim, foi bem complicado. O médico acaba sendo amigo, né, doutor? Porque você acaba sendo da família. Você, por exemplo, eu brinquei que foi, doutor, você já faz parte da minha vida, e não tem como, porque eu acho que existe, no meu, né, eu com esse diagnóstico, agora, existe uma aval antes e uma aval depois. Eu acho que sim, eu acho que... Não tem como a gente não mudar. O diagnóstico tem que ser um turning point para você. A gente falou um pouco sobre isso. Você tem que ressignificar várias coisas. Eu ia lá, gente, eu chorava toda vez que eu ia lá. Que eu vou, né? É que é tão difícil. A gente senta lá e ouvir as coisas. Porque o seu... É difícil demais. É muito difícil. É muita informação. Dá um desespero. Por isso que eu venho falar da importância de ter alguém do lado, do apoio da família, do marido, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu vou com o maridão que tá aqui, o Hamilton, eu vou com meus filhos, e mesmo assim é difícil. Imagine sem eles, porque você começa a fala, meu Deus, vou ter que usar isso, vou ter que fazer aquilo, a gente fica sem chão, né? Agora imagine pro doutor, que passa quantas pessoas, quantas cirurgias você faz. Olha, é difícil, mas tudo é um aprendizado. Mas também salva muitas vidas, né? Não, claro, tem lado bom e lado ruim. A gente às vezes fica muito chateado com esse caso, ou com casos que você vê que é evolução. Porque assim, você está fazendo tudo o que você pode no melhor possível. A gente tenta entregar o melhor possível da nossa parte, mas infelizmente não está tudo no nosso controle. Tem algo a mais, vamos dizer assim, que rege a gente. Por isso que eu falo, aceita, entrega e vamos fazer cada um a sua parte da melhor maneira.
Mas é claro que isso às vezes traz sofrimento para cada história, a gente tem que administrar, né? É difícil. E É tem difícil. as pacientes que ligam de madrugada, como que é, doutor? Tem os casos. Não, assim não, mas eu tenho o meu WhatsApp, ele é bem aquecido, vamos dizer Bem assim. aquecido, é ótimo. Isso eu recebo mas eu uma demanda compreendo, boa. porque eu mesmo tendo informação, isso e aquilo, doutor, o que eu faço? Porque a gente não sabe, né? Eu vou difícil. perguntar para o Google, eu fico desesperada. É. Vou perguntar para as pessoas, cada um tem uma informação. A gente fica perdida, né, doutor? Eu acho que é até bom ter um médico na âncora, vamos dizer assim, de resgate. É melhor que o chat GPT, por exemplo. 1000 entendeu? vezes, porque a gente fica perdida. Agora, assim, é parte do jogo, né? Eu acho que esse acolhimento é bom, eu acho que essa troca, claro, é importante. Eu tenho várias pacientes que são bem próximas, acabam ficando, Tem né? amigas mesmo, Isso faz parte, isso né, que ainda da eu sou bem retraído, sou tímido, né? Mas Você não tá sou super assim. bem aí, doutor. Não, tô falando, mas assim, no dia a dia eu não sou. Você é mais tímido, Então, assim, mais discreto. Mas assim, eu acho que é importante isso. Eu acho importante o paciente ter a confiança de que ele está sendo bem conduzido. Mas eu conheci o Dr. Silvio, gente, numa sexta-feira. Só dele falar ali comigo, eu lembro como se fosse hoje. Tipo, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos operar. Eu acho que eu operei na segunda, né? E aí você passa muita confiança, assim, quando você fala. Você fala com muita propriedade, né? E é direto também, que tem que ser, né? Porque não adianta. Não, mas ali você estava desesperado, vamos combinar. Mas a gente fica, imagina, você tem um câncer, tem um tumor, você não sabe de nada, você fica... E na segunda-feira eu já estava operando, né? Deu tudo certo. Ai, graças a Deus. Agora daqui 1 ano a gente vai voltar aqui e falar, doutor, estou em remissão, que fala, né? Vai estar resolvido. 2 anos, 3 anos, né, doutor? Forever. Vai cuidar bem de mim. E é isso, eu falo que é um dia de cada vez. É isso aí. Não tem como ser diferente, né? É isso aí, você tem que viver intensamente cada momento. Essa é a grande lição. As pessoas diagnosticadas, elas não podem deixar a vida delas, elas têm que manter uma rotina, né? Porque a gente ficar pensando só nisso também, você não tem vida, né? Você fica uma pessoa triste, uma pessoa doente mesmo, né? E eu acho que, assim, quando eu falo ressignificar um pouco, é você tentar tirar o máximo de coisas que você gastava energia à toa ou se desgastava à toa e procurar focar em coisas boas. Quando eu li o livro do Gilberto de Menstein, quando ele ficou doente, né? E ele escreveu um livro e ele deixava isso tão claro, né? O quanto ele desperdiçou a vida dele, ou só trabalhando, ou só fazendo isso ou aquilo, e deixou de aproveitar outras coisas e já não dava mais tempo. Então, eu acho que numa situação tua, por exemplo, você teve um diagnóstico, te pegou de surpresa, mas você, em várias maneiras, você está sendo privilegiada. Sou muito grata de poder fazer esse tratamento. Teve um tratamento rápido. Sou muito grata. Fico triste com as mulheres que não têm esse tratamento, sabe? E além disso, vamos dizer assim, você tem o discernimento, você tem que tentar aproveitar a sua vida mais intensamente. É isso que eu estou fazendo. Realmente, hoje, para mim, antes eu achava que eu tinha problema. Hoje, eu falo, não tinha problema. Hoje eu tenho problema. Então, você não tem mais. Entre aspas, né? Não tenho mais. Mas é assim, né? Acho que vai passar quando eu, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, quando não... Ainda fica aquela sombra, não tem como, né? Mais um pouco, daqui nem 1 ano, quando acabar o tratamento, mais uns meses, você nem vai dar bola. Ai, Deus queira, doutor. Você vai lembrar quando você estiver aqui na consulta para fazer exame. É sempre, vou lá com o Dr. Silvio. Eu adorei. Doutor, que inovações devem transformar o futuro aí, doutor? Assim, são várias. Eu acho que em termos de medicação, a gente tem drogas muito, muito, muito promissoras que estão no mercado já fora e estão entrando no mercado brasileiro. Que não já tem lá fora? Tem lá fora e tem aqui também várias delas e vão acabar entrando porque hoje é mais rápido. Uhum. Mas claro, eu estou falando isso no mercado privado, existe sempre uma distância diferença entre o SUS e o mercado privado. Que é uma pena, né? Mas que a gente tem que falar para melhorar, e né? tem que batalhar para que essa diferença diminua, Exato, né? porque todos merecem um tratamento digno. Já é tão difícil passar por isso, a gente tem que lutar para que as mulheres tenham um tratamento melhor, né? Investindo mais na saúde, parar de gastar dinheiro em outras coisas, investir mais na saúde. Exatamente. Né? E aí, essas drogas, então, drogas muito efetivas, isso em todos os cenários, não no cenário do HER, da doença triplo negativa, ou mesmo da doença
luminal, por exemplo, que era o seu. Então tem muitas coisas diferentes hoje. Do ponto de vista de radioterapia, também tem mudanças, ou seja, a gente tem mais tecnologia. É isso que eu ia perguntar, por exemplo, eu vou fazer rádio. Muitas me perguntam, Val, mas queima a pele. Hoje tem produtos que dão uma melhorada? Os produtos sempre tiveram. O que mudou é a técnica de radiação, até por esse avanço tecnológico. Então, hoje você consegue, com a radiação, minimizar a pele e focar mais no interior da mama, por exemplo, dando menos efeitos colaterais. Você consegue fazer cálculo durante a respiração, para que aquela radiação não penetre no tórax, ela fique somente retida à mama. Então, assim, você tem várias técnicas e, além disso, diminuiu o número de aplicações. Antigamente se fazia 30, 45. Hoje a gente faz, em média, 15 ou 5. Eu vou fazer 15 no meu caso. Exato, pela sua... provavelmente. Então, assim, de qualquer maneira, melhorou muito. Do ponto de vista cirúrgico, claro, as técnicas melhoraram muito. Cada ano que se passa, né? Mesmo os implantes que se usam hoje são melhores do que antigamente, a durabilidade. Então, assim, a gente consegue pôr um implante que não tem necessidade de se trocar 10 anos, cada 10 anos. Então, assim, mudaram. Então, eu acho que tem um avanço muito grande. Tanto que nos países de primeiro mundo, a mortalidade por câncer de mama vem caindo muito. Graças a Deus. Mesmo tendo um diagnóstico alto, a mortalidade é baixa. Devido no Brasil, a realidade não é bem essa, porque o SUS joga essa estatística para cima. Porque é constatado que mulheres tratadas pelo SUS morrem mais do que na rede privada. Claro. Porque, infelizmente, não tem um bom atendimento. O problema do SUS é o atraso entre o diagnóstico e o tratamento, em média, é 200 dias. Tem estado que chega a mais de 1.000 dias. Ai, não pode. Então, uma pessoa, 1.000 dias são anos. Meu então, Deus. ela fez um diagnóstico até ela tratar. O que ela pensava que ia tratar, quando chega, já é uma outra história. Então, eu acho que tinha que ter mais mulheres lá, o ministro da Saúde tinha que ser mulher para entender, não é? Ou mulheres para falar, ou um médico, porque... Não, tem, mas Mas ainda falta muito, né? Dá uma dó, né? Porque é vida, né? É saúde, né? Sim. Não é uma coisa banal. Não é uma construção que pode esperar. É a saúde da pessoa. E a pessoa já está passando por aquilo. Ainda tem que esperar isso. Hoje a gente tem várias ONGs lutando para isso, né? Tanto na judicialização, ou o próprio Protea, que faz isso, tenta tirar essas pessoas da fila e adiantar o tratamento. Eu mesma aí, com a Milton, a gente tem indicado, mandado, ajudado. Liga para um, liga para outro. Porque, é isso. Enfim... Mas vamos lá, vamos correr atrás dos nossos direitos. Dr. Silvio Bromberg, olha, eu ficaria horas falando com o doutor, tem tantas perguntas, tem que gravar outro podcast para responder as outras perguntas. Bom, que mensagem o senhor deixa para as mulheres aí em tratamento, Dr. Silvio, para a gente finalizar aqui o nosso primeiro podcast? Olha, em tratamento eu deixaria a seguinte mensagem: não desanimem, passa rápido. Pensa que no teu período de agora até 95 anos de vida... Vou analisar esse aqui. 4 meses de tratamento não é nada dentro desse período longo. Então, é uma fase, vamos dizer assim. Eu sempre falo para os pacientes que ela vai chegar na praia, vai ter sol, só que em vez de talvez ela ir de Mercedes, no asfalto, ar-condicionado, ela vai de Jeep, no sol ali, tremendo, com muita emoção, mas vai chegar, vai relaxar e vai dar tudo certo. Então, assim, não desanimem, encarem de frente, que é muito melhor. Encarem a medicação ou o que estiver tratando como uma coisa boa e não como inimigo, como um amigo, porque aquilo é realmente para fazer bem, por mais que seja chato. Eu entrevistei a Vera hoje, ela falava assim, Val, cada rádio que eu fiz, eu agradeci a Deus, porque aquilo lá estava me curando. Eu acho que é esse o caminho. Então é isso, tenha sempre um espírito para cima, coragem... E fazer seus exames, né, E acreditem no seu médico, perguntem, conversem, sabe? Sim. Tem que estar confiante no seu time. Isso é importante. E se não está feliz, pegue uma segunda opinião. Exato, né? exato. Eu sou depois que eu passei, eu sempre quero ouvir uma segunda opinião, né? Porque se fosse esperar a médica, eu estaria até agora, né? Graças a Deus que, enfim, a gente deu certo. Mas é isso, a gente tem que ter fé e acreditar que vai dar certo, né? Porque ficar também só pensando que dá errado, né? Tá tudo muito aqui. Pior é que é. Ai, doutor Silvio, muito obrigada. Muito obrigada você pelo convite. Por tudo, pelo carinho comigo, viu? Obrigado. Com a minha família. Obrigado. Enfim, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao doutor. E eu tenho fé em Deus que já tô curada, mas daqui um ano eu já vou estar mais ainda sem essa coisa aí, esse medo dessa doença voltar. Vai estar cheia de outras preocupações.
que não seja essa. Exato. Obrigada, Outros. doutor. Obrigada. Bom, Foi imagina. ótimo, viu? Hello. Obrigada, gente. Ó, próximo podcast nós vamos fazer mais perguntas com o doutor Silvio. Tchau.